Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 a 24. Eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre adoração ou culto na nova aliança. Esse é um assunto um pouco sensível, porque tem algumas pessoas que querem cultuar a Deus do jeito que Ele gosta. E a gente tem que cultuar a Deus do jeito que Ele quer ser o quê? Adorado. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. E esse assunto mexe, é muito sensível, porque nós temos aqui muitas pessoas que têm vindo de outras igrejas e lá tinha de tudo. De pirueta santa, né? Sapatinho de fogo, exorcismo na hora do culto. Então nós precisamos ter uma fundamentação bíblico-teológica sobre o culto. Tá certo? Então vamos ler o texto de João, capítulo 4, texto básico, onde nós vamos aprender algumas lições. Diz assim, João 4, 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, eu gostaria de chamar a sua preciosa atenção, porque nesse versículo 23 que nós lemos, Jesus diz, mas vem a hora e já chegou. Então preste atenção, é um advérbio de tempo, agora, chegou. Significa que a adoração, ela está dividida na Bíblia, antes de Cristo e depois de Cristo. A adoração no Antigo Testamento é chamada de adoração na Antiga Aliança. Era uma adoração exclusiva do povo judeu. Foi estabelecida por Deus. Se você quer conhecer sobre o culto do Antigo Testamento, você tem um manual do culto cerimonial, que é o livro de Levítico. E ali fala de coisas santas, de pessoas santas, de lugares santos, de tempos santos e de objetos santos. Era um culto extremamente cerimonial. Se fundamentava no sacrifício de animais. Então o culto, você ia para o culto no Antigo Testamento, é a mesma coisa de você ir para o matadouro. O matadouro. Todo sacrifício era feito através de sacrifício de animais. Quando Jesus Cristo vem, então Ele cumpre tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, na pessoa dele. Vamos ler, por favor, Hebreus, capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, versos de 11 a 14. Hebreus, capítulo 9, versos de 11 a 14. O que diz aí? Quando, porém,
veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos. Esse verbo servir aí é o verbo adorarmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, lembra lá de Levítico, capítulo 16, o Yom Kippur? O Yom Kippur era o dia anual do sacrifício que era feito pelo povo. Então o sumo sacerdote colocava 2 animais, ele colocava a mão sobre a cabeça desses animais, fazendo a transferência dos pecados. Um desses animais era enviado pelo deserto e o outro era o bode expiatório, que se fazia o sacrifício. E o sumo sacerdote, amarrado, ele entrava lá no Santo dos Santos para derramar o sangue lá no hilastério. Tudo isso se cumpre com Jesus. Só que Jesus, ele não ofereceu esse sacrifício no tabernáculo terreno. Ele comparece na presença de Deus. Ele levou sobre si, Deus fez a transferência dos nossos pecados para ele, e ele foi o bode o quê? Expiatório. Ele morreu para nos dar vida. Vocês estão entendendo ou não? Agora, veja lá em Hebreus capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 19. Vamos ler juntos, 19 a 22. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele pelo véu, isto é, pela sua, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de más consciências e lavado o corpo com água pura. Então veja bem, através de Jesus, eu e você, nós podemos adentrar aos santos dos santos, que é a presença de Deus, e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Agora vamos observar que o culto, a adoração no Antigo Testamento é diferente completamente da do Novo. A do Novo vai trazer princípios desse culto. Então vamos ver aqui alguns princípios. Primeiro princípio é que na adoração da nova aliança, é Deus quem escolhe e produz os seus adoradores. Adorar a Deus, ser um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro, não sou eu que me faço, é Ele que me faz. Então, por exemplo, por que a gente sai pregando o Evangelho a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos? Para que essas pessoas ouçam o Evangelho, sejam transformadas pelo poder do Evangelho e automaticamente essas pessoas deixam de adorar os ídolos e passam a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Adorar a Deus não é para quem quer. Adorar a Deus é para quem Deus escolhe. Amém? Então você vir à igreja, adorar a Deus, você como um servo de Deus, isso é o maior
privilégio que você e eu, nós temos. E veja no texto que ele vai dizer claramente, Jesus diz à mulher samaritana no versículo 23, porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Preste atenção que essa afirmação, ela dá-nos o entendimento de que Deus procura os seus eleitos e os salva e os converte. E na obra da salvação, essa pessoa passa a ser um adorador do Deus vivo e verdadeiro. Então, vocês aqui, tem uns crentes aí que gostam de chamar tocador de música de levita. Nada de levita. Vocês não são da tribo de Levi? Vocês adoram a Deus em espírito e em verdade por causa de Jesus Cristo. Levitar é outra coisa. Se você quiser levitar, aí é outra coisa. Mas, pastor, eu sou levita. Meu irmão, então você está no culto lá do Antigo Testamento. Estão entendendo? Então, por que isso? Apocalipse, veja lá comigo. Apocalipse, capítulo 1. Você se lembra que lá no Antigo Testamento existia a tribo de Levi. E da tribo de Levi foi escolhida a família de Arão. Essa tribo de Levi é quem cuidava do culto, da adoração. Mas agora Jesus Cristo vem e acaba, extingue com tudo isso. Veja lá Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos lá, juntos? Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então em Cristo, ou por causa da obra de Cristo, você foi feito um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então não existe aqui também uma casta de sacerdotes. Sacerdote de primeira, de segunda, né? Sacerdote bronze, ouro, diamante, não tem isso não. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Todos nós fomos transformados em adoradores. Amém? Então guarda esse princípio. Guarda esse princípio. Quem veio da igreja católica, né? O sacerdote é somente o quê? O padre, o vigário. Por isso que os reformadores, uma das doutrinas fundamentais da reforma é o sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Presta atenção, sacerdote não foi bispo, apóstolo, pastor, isso é outra coisa. O fato de eu ser pastor, eu tenho uma responsabilidade de ensinar a palavra para vocês, de cuidar de vocês. Mas eu, diante de Deus, nós somos todos o quê? Iguais. Estão entendendo? Então não existe aquele crente que tem uma oração mais forte, aquele homem de Deus. Calma, meu irmão. Todo mundo é de Deus. Se você é crente, nova criatura, tá certo? Eu uso paletó e gravata porque eu acho. Isso aqui não tem nada a ver com a estola sacerdotal do Antigo Testamento. Eu entendo que se eu fosse comparecer perante o governador, se eu fosse para uma audiência com o juiz de direito, eu iria com a roupa adequada. Tem roupa adequada para todo lugar, é ou não é? Então eu venho de paletó e gravata. Não venha de biquíni, tá? Se você vier de biquíni, os diáconos não deixam você entrar, porque biquíni é uma roupa de praia. Vocês estão entendendo ou não? Então todos nós, esse é o primeiro princípio. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses tais que Deus o quê? Procura. Segundo princípio,
é que o culto cristão, ele é um culto inteligente. Eu sei que tem gente que gosta de imitar macaco no culto, gosta de pular. Mas veja o que é que Jesus vai ensinar. Em João capítulo 4, versículo 22. O que é que diz lá? Vós, João 4, 22. Vamos lá, gente. Vós adorais, nós adoramos o quê? Porque a salvação vem dos judeus. Presta atenção. Adoração sem conhecimento é superstição. Nós adoramos a quem nós o quê? Conhecemos. Significa que o culto, ele é um culto o quê? Que usa o quê? A razão. E não adianta você chegar feito tonto diante de Deus, feito tolo, porque Deus não aceita sacrifício de tolos. Isso é muito importante, irmãos, para a gente entender. Eu queria que você fosse lá para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. No versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Veja, o culto é uma entrega da vida. Ofereçamos a Deus o que é nosso corpo. Assim como o animal era sacrificado e morto, quando nós adoramos, nós estamos nos entregando completamente a Deus. Mas de uma forma o quê? Racional. A palavra logiquem, latreia. Logiquem é lógica. Latreia, adoração. Por isso que culto tem que ter começo, meio e fim. Lá no Salmo 100, veja lá por favor. O Salmo 100, que já é um prenúncio da adoração na nova aliança. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Versículo 3, o que diz aí? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo. O que ele está dizendo aqui? O verbo saber é o verbo de inteligência, conhecimento. Eu sei o Deus que eu estou adorando e eu sei quem eu sou. Sabei que o Senhor Deus, e que nós somos o quê? Ovelhas do seu pastoreio. Por isso você tem que tomar cuidado. Tem igrejas que fazem: pastor, vamos fazer um culto aqui para agradar visitante. Agradar visitante? Incrédulo? Não. Vamos fazer um culto para agradar a Deus, porque o culto é teocêntrico. E aí o cara vem, ele não é crente. Porque na hora que a igreja adora, Deus está presente. E ali há a manifestação do poder do Espírito Santo. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, um grupo de pastores conservadores dos Estados Unidos resolveram criar igreja para segurar jovem. Vocês imaginam? Era igreja com luz, com gelo. Até hoje tem. Tem igreja aí que para trabalhar com jovem faz tudo isso. Né? Jogo de luz, o púlpito é preto. O pastor prega com a cueca de lá de fora. É tatuado. 30 anos se passaram. E eles descobriram que não tem jeito.
Porque o que segura jovem na igreja é conversão. Se o cara for convertido, ele adora aqui, com a igreja que tem recurso, ele adora lá na periferia, ele adora em qualquer lugar, porque ele é um filho de Deus, verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Tá certo? Não existe maneira de segurar crente, querendo fazer agradar crente. O culto tem que ser agradável a Deus. Claro que você não vai também fazer um culto em latim, né? O culto, ele tem que ser reverente, mas ele tem que também ter essa objetividade. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que a adoração na nova aliança, ela não está mais presa a lugares sagrados. Porque veja a pergunta que a mulher faz para Jesus. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis em que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, pode escrever-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, o quê? Adorareis o Pai. Sabe por quê? Porque a adoração agora é em espírito e em verdade. Não existe mais o local sagrado onde o culto, ele só é culto se for realizado ali. Então você pode estar cultuando a Deus individualmente, louvando a Deus no metrô, na Sé, às 6 horas da tarde. Eu não aconselho não, mas dá. Você pode cultuar a Deus de onde você estiver. Dirigindo, você está louvando a Deus, você está ouvindo um podcast lá, um sermão bom, certo? Você pode adorar a Deus, porque agora não existe mais esse espaço sagrado. Sabe por quê? Porque o espaço sagrado agora sou eu e você. Porque ao nos converter e ao nos transformar em adoradores, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E agora nós somos o quê? O santuário do Espírito Santo. O que é que significa, irmãos, adorar a Deus em espírito e verdade? Veja aí que em espírito está em letra minúscula. Ou seja, a nossa adoração agora ela é o quê? Espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. Só quem adora a Deus em espírito e em verdade somos nós. O seu cachorro não adora a Deus em espírito e em verdade. Significa que o nosso culto passa a ser um culto espiritual na sua essência, na sua natureza. A palavra em verdade aqui significa com sinceridade de coração, com integridade. O culto tem que ser sincero. Lembra que Jesus condenou, através do profeta Isaías, citando o profeta Isaías, vós me adorais com os lábios, mas o coração de vocês, o que está? Longe de mim. É em espírito, é em verdade. É sinceridade de coração. Irmãos, presta atenção. No culto cristão, na nova aliança, nós só temos 5 elementos para fazer o culto a Deus. Primeiro, a oração. Segundo é o louvor, a música. Terceiro, a palavra. Quarto, o ofertório. Quinto, os sacramentos. Só existe, pela Bíblia, no Novo Testamento, esses 5 elementos. Pastor, a gente pode tirar demônio? Pode. E deve. E se você estiver endemoniado, tem que sair também. Mas isso você não marca na hora do culto. Veja se Jesus tirou demônio na hora de culto. Ele tirava demônio em casas, em lares. Quando a igreja sai para pregar o evangelho, ele confronta os poderes das trevas. Você pode orar para curas? Pode, nós podemos orar aqui na igreja.
Mas fazer do momento de cura um elemento de culto, está errado. Vocês estão entendendo ou não? Tem igreja aí, os pastores vão para Israel, fica doidinho. Porque judeu não acredita em Jesus, mas vende tudo que o cristão gosta. Então tem pastor que traz a Arca da Aliança para cultuar. Traz aquele sofá, toca. Traz dançarinas. O que tem a ver o culto em espírito e verdade com mulher dançando aqui? E geralmente são mulheres feias. Que se fossem umas bailarinas do Faustão, também ninguém prestava conta no pastor. Não tem isso, não tem fundamentação bíblica. Ah, pastor, agora eu estou no ministério de dança. É, filha? Então você vai trabalhar fazendo teatro lá na rua, evangelizando, porque não é elemento de culto. Então tem coisas que são lícitas, mas são coisas que são o quê? Inconvenientes. E Paulo diz todas as coisas, e são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Me convém. Veja, irmãos, pastor, esse negócio de expressão corporal no culto. Veja bem, você está aqui, sua alma está despregada do corpo? Então o seu culto aqui já é um culto que envolve o quê? Você. Ou não? A turma fica, pastor, por que não bate palma aqui? Não tem um mandamento para bater palma no culto. Você pode dar um jeitinho, bate aí palma todos os povos. Pega esse Salmo 47, que é um salmo, está lá, da entronização do rei, mas não tem nada a ver com culto na Nova Aliança. Vocês estão entendendo ou não? Então nós não vamos inventar colocar coisa no culto que a Bíblia não está pedindo. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Pastor, é pecado? Não. Ontem nós estamos com o André, o diretor da nossa junta, está lá em Guiné-Bissau. Os cultos lá pegam fogo. Os irmãos, ó, aquelas negonas, os negões, tudo lá. Só que eu não sou africano. Cada um adora a Deus na sua cultura. Você chega na Alemanha, eu duvido que tenha dança. A expressão é sua. Ninguém vai manipular a expressão. Tá certo? Agora, vamos adiante um pouquinho. Uma das coisas que as pessoas mais questionam, essa questão da música no culto. Por favor, abra a sua Bíblia lá em Colossenses. Tem igreja, pastores contemporâneos, que estão trazendo para o culto música popular. Eu fui para um congresso uma vez de pastores presbiterianos. Terminou com o meu Brasil brasileiro, terra do Nosso Senhor. Falei, está danado. Eu estou na igreja errada. Por isso que quando você for casar também, selecione as suas músicas. Porque se você é crente, você não vai botar música que não seja música cristã. Ah, pastor, eu gosto muito do Happy Day. Lá fora. Está entendendo? Como tem gente agora que está trocando a daminha pelo cachorro. Pastor, eu posso entrar com o meu cachorro para levar as alianças? Eu falei, nem cachorro, nem aliança. E se você brigar, nem você entra. O povo fica a inventar, gente. O povo está inventando. Está brincando com Deus. Veja lá em Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Pastor, que tipo de música pode? Veja bem, não tem nada a ver. Vê o que a Bíblia ensina. Você sabe que quando Jesus Cristo veio, Ele trouxe a música de volta. A graça. É tanto que os evangelhos, você pega Lucas, começa com 4 hinos lá. O canto de Maria, o canto de Zacarias. Jesus, quando celebrou a ceia, cantou o hino e saiu para o monte. Jesus trouxe para dentro do culto
elemento do culto, a música. Se o culto é inteligente, se Deus é racional, então não vamos cantar também música de escola de samba, que são 3 notas e a mesma batida. Oh, 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 oh. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Veja bem, nós temos que cantar a palavra. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Veja que fala que nós devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é que significa isso? Variedade. Por isso que a gente canta aqui os cânticos mais contemporâneos, não é isso? E nós cantamos os hinos e nós cantamos os salmos. É variação, porque se cantar só uma coisa, ninguém aguenta. Agora, qual é o propósito? Por que nós cantamos? Primeiro, para louvar o quê? A Deus. Segundo, para a gente aconselhar uns aos outros. Quando você canta aquele "Sou feliz com Jesus", você chega para o cara, deixa de tristeza, seu infeliz. Canta comigo, seja Jesus, nós vamos cantar "Sou feliz com Jesus". É um testemunho, nós estamos o quê? Nos aconselhando o quê? Mutuamente. Agora tem aqueles hinos. Descanso alma, eis o Senhor ao lado. Hino de enterro. Que a gente não canta para o defunto, porque ele não está ouvindo, mas canta para consolar aqueles que estão ao nosso derredor. Dá um pulinho, por favor, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Diz assim, o que diz? E não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa expressão, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Nós cantamos no inário composições desde o 1º século. Não é assim? O que é cantar um novo cântico? A gente pode cantar repetidamente, é porque naquele momento, aquele cântico que você está cantando é um novo culto, é um novo momento, é uma nova adoração. Deu para entender? Por isso que a gente não para de cantar os hinos. Agora, estou colocando isso aqui. Eita, já está. Esse assunto é bom para a gente estudar. A música no culto, ela tem que ser uma música espiritual, tem que ser uma música variada, ela tem que ter funções espirituais bastante definidas. E aí eu sugiro aqui, principalmente o pessoal que canta, que escolhe os hinos, que toca, tá certo? Alguns critérios que eu acho que são importantíssimos. Quais são os critérios que eu devo usar para selecionar os hinos do culto? Primeiro, quanto ao objetivo principal da música, deve ser agradar a Deus. Presta atenção, bicho vaidoso é músico. É ou não é? Os músicos podem falar, né? Vocês vivem numa vertente diferente, num mundo diferente. Vocês têm uma sensibilidade diferente.
E tem músico que é vaidoso. Tem músico, eu não vou hoje, não vai ter ninguém para tocar na igreja. O desgraçado fala isso. Então, presta atenção, meu irmão. Quanto à origem, a música deve ser do coração e da mente regenerada pelo Espírito Santo. Paulo diz, cantemos com a mente, cantemos também com o Espírito. Quanto ao estilo musical, deve ser variado. Os extremos de só cantar hino ou só cantar entoar cantos espirituais servem apenas para referendar estilos de culto. Culto tradicional, culto contemporâneo. Tem isso, meu irmão. Ah, nós vamos ter um culto aqui contemporâneo. Só para os irmãozinhos que são sapatinho de fogo. Agora o tradicional, só para os velhos, canta hino. Não é assim. O culto é isso aqui, ó. Essa muvuca santa. É de criança, de idoso, de jovem, preto, branco, intelectual. Isso é adoração. Não existe adoração segmentada. Ah, eu agora sou universitário. Vai ter o culto dos universitários. Vá para o inferno. Você adora a Deus não é porque você é universitário. Você adora a Deus porque você é um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. E aquele irmãozinho mais simples que está lá na igreja, ele também é. Ele também é. Quanto ao conteúdo da música, deve ser bíblico. Veja bem, irmãos, nós cantamos o que nós o quê? Cremos. Então, quanto mais bíblico for o conteúdo da música, melhor. Tá certo? Por fim, quanto à sua execução, deve ser com excelência. Deus merece o melhor e exige o melhor quando a gente também tem o quê? Condições. Quando não tem, é festa santa. Às vezes você chega na congregação, só tem um tecladistazinho lá. E ele toca não por partitura, ele toca por cifra. E dá umas desentoadas, desafinadas. Eu já fiz, irmãos, escola bíblica de férias quando eu era seminarista, e eu dirigia a música. E eu não sei como é que o Espírito Santo ainda convertia aquelas crianças, porque era uma tristeza. E você também não precisa ficar com medo de cantar. Porque a música vem do coração. Mas, pastor, eu não estou no coro. Eu não estou no coro daqui, mas no celestial eu estou. Eu canto. Você não sabe que eu sofro. Porque lá em casa, todo mundo é erudito de música. E eu gosto de cantar umas músicas diferentes. Solta o cabo da menino. Você canta no banheiro. Se você está cantando de coração e cantando as verdades de Deus. Quem foi que cantou melhor? Foi Maria? Foi Zacarias? Foi Davi? Quem foi que cantou melhor? Se tivesse um concurso, não é isso que Deus quer. Entoando o que? De coração. Deus. O que a música deve produzir? Primeiro, uma visão elevada de Deus. Segundo, a edificação espiritual. Terceiro, a santidade pessoal dos que cantam. Tá bom? Vocês entenderam, irmãos? Ou foi muito disperso? Então nós adoramos hoje a Deus na nova o quê? Aliança. Não é um culto amarrado. É um culto que se fundamenta em princípios. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem um missal. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem princípios de adoração. Ok?